Produção Podcast Clio. Olá, queridos museanders, aqui é o Gustavo Nalva e comigo temos aqui a Marina Gouveia. Hello, museanders, prontos para as notícias de hoje? E é isso aí, Plantão Museano, plantão número 5 e vamos para as nossas notícias. É pau, é pedra, é o fim do patrimônio. Codepac aprova demolição de prédios tombados da Boias para a construção de empreendimentos à margem do rio Piracicaba. Água desce, gravura sobe. Seca em Manaus faz reaparecer gravuras rupestres milenares. Não deu valor, agora chora. IFAM reafirma que a cidade de Goiás pode perder o título de patrimônio cultural. Camaradas dos museus do mundo todo, univos! Museus deveriam pagar o mesmo aos faxineiros e aos artistas, diz ativista francesa. É isso aí, esses foram nossos editoriais, agora vamos para as notícias. A Codepac, acho que é assim que fala, Codepac, aprova a demolição de prédios tombados da Boias para a construção de empreendimentos à margem do rio Piracicaba. Edificações da rua Antônio Correia Barbosa, perto da Ponte Pêncil, são tombadas desde 2004 pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural da cidade de Piracicaba, que agora aprovou a demolição. A notícia é do G1, do dia 15 de agosto, do dia 15 de outubro, pela Cláudia Ascencio. Desculpa, Cláudia. Vamos lá. 6 dos 13 prédios da área da antiga fábrica Companhia Industrial Boias em Piracicaba deverão ser demolidos para a construção de empreendimentos imobiliários particulares. As edificações localizadas na rua Antônio Correia Barbosa, perto da Ponte Pêncil, são tombadas em 2004. Você já falou na parte lá de cima, né, minha querida? Mas vamos lá. Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural da cidade. A demolição, apesar de questionada por membros do Codepac, foi aprovado com maioria dos votos durante a reunião extraordinária do Conselho em junho deste ano. Foram 12 votos favoráveis, 1 contrário e 2 abstenções. Questionada sobre o projeto, a Prefeitura de Piracicaba informou em nota enviada ao G1 nesta sexta-feira 13, que é em outubro, que a demolição foi autorizada porque, entre os outros fatores, esses prédios já sofreram descaracterizações internas e externas, que impossibilitam a valorização de qualquer legado arquitetônico, comunicou o trecho do documento. Essa que é o que eu li aqui, é da nota da prefeitura. No mesmo espaço, um projeto que não se concretizou devia construir um shopping onde havia uma usina de geração própria de energia renovável e sem impacto ambiental. Essa notícia é bem rapidinha. Basicamente, o conselho aqui do patrimônio de Piracicaba, 12 pessoas que não sei o que tinham na cabeça, provavelmente, não vou evitar processo, deixa quieto, mas uma pessoa sensata votou contra. Quem não sabe, geralmente as cidades, elas fazem esse conselho de proteção ao patrimônio e elegem, ou então a prefeitura escolhe pessoas para poder cuidar do patrimônio e fazer esse conselho, né? É literalmente um conselho que decide o que vai ser tombado e o que não vai ser tombado. E essas decisões vão correr através de petições, através de movimentações do corpo civil, da população, e geralmente esse conselho, que pode ser eleito ou não, depende da legislação local, vai decidir se mantém tombado ou não no nível municipal. Lembrando que se tiver tombado no nível estadual ou no nível federal, o município não pode destombar, não pode mexer, né? Então tem vários níveis de tombamento aí. Tem o IFAM, que tomba a nível federal, o Condefat, que é aqui de São Paulo, que tomba a nível estadual, e tem esses conselhos municipais, né? Então, basicamente, uma fábrica antiga que faz, assim, o interior de São Paulo, principalmente região de Piracicaba e Itu, Salto, é cheio dessas fábricas antigas. Sorocaba também cresceram através da industrialização. Muitas delas são tombadas, e isso me retoma uma coisa que está acontecendo muito em São Paulo, inclusive, que é a demolição de patrimônios para a construção de particulares. Eu estava até comentando com a Mari antes da gente gravar, que essa semana a justiça daqui de São Paulo, ela suspendeu uma demolição nos jardins da residência da residência Maria Imaculada, ali na Alameda Itu, que é uma
um convento de mais de 100 anos, com um prédio histórico ali, que dava para ser demolido, mas foi proibido a demolição dela, porque ela tá correndo ainda o processo de tombamento no Compresp, que é o Conselho Municipal de Patrimônio, né, que faz esse tombamento a nível municipal em São Paulo. Então a justiça barrou essa demolição para poder construir um prédio comercial. Então, olha como que tá acontecendo essas movimentações. A gente, que é aqui de São Paulo, a gente sabe muito bem que esse prefeito que a gente conhece aqui, supostamente, para evitar processo pra gente, supostamente foi eleito com apoio de construtoras, muitas delas que estão de olho nesses terrenos valorizados, de locais tombados, né? Eu tenho um amigo meu, que é o Guilherme, um beijo pro Guilherme, que ele foi aluno ali do Kaká, né, do Carlos Campos, da ETEC ali no Brás, e atrás do Kaká, essa semana passada, na verdade, foi demolida uma vilazinha operária antiga, que ela não tava tombada, né, não deu tempo de tombar essa vila, mas ela foi demolida para poder dar lugar mais a um shopping de lá. Então, mais uma vez, a gente vê o patrimônio da cidade, a história da cidade, né, sendo demolida, colocada abaixo pela construção desses novos empreendimentos. Quer comentar alguma coisa, Mari? Eu trago polêmicas. Traga. Eu tava aqui lendo mais coisas sobre essa mesma reportagem, e aí tem aqui a justificativa desse conselho ter sido maioria a favor desse tombamento desse conjunto arquitetônico industrial. Uhum. E tava dizendo aqui que quando foi tombado, né, em 2004, não havia diferenciação de níveis de tombamento. Então tombou-se o negócio inteiro, mesmo passando por esses processos aí de descaracterização, que nem eles falam lá em cima. Sim. Não ficou muito claro quando que aconteceu essa descaracterização, né? Não sei se foi ao longo dos anos, até o tombamento, né, ser efetivado, mas enfim. E aí, o conselho justifica a aprovação do destombamento porque era um conjunto arquitetônico que estava sem uso, sem função social. Ninguém usava ele, ninguém cuidava dele. Uhum. Então, a gente entra naquela polêmica que a gente sempre retoma aqui, né? O que a gente faz com esses bens tombados? Para que eles servem? Para que serve o tombamento quando ele não é tratado da maneira mais interessante, né? E aí acaba virando que nem o Gu falou, da Vila Operária, que foi demolida ali no Brás. Tem outras vilas operárias um exemplo, né, que sofrem essa situação de elas são tombadas, mas aí congela o que poderia ser investido para cuidar delas, né? Elas acabam ficando sem uso, acaba ruindo, caindo, e aí se fala, tombamento para quê? Só para congelar o negócio? A especulação imobiliária vai à loucura. Mas enfim, e aí a reportagem aqui estava dizendo que, em contrapartida, essa construtora aí que vai fazer esse empreendimento imobiliário particular, vulgo shopping, tem que cumprir ali, então, observar o nível P2 de conservação, né, de tombamento ali. Pelo que tá escrito aqui, significa, nesse caso, preservar a fachada, mas pode modificar internamente. E tem que ter também o restauro de uma praça que havia ali, e devolver isso para a comunidade, resgatando a memória desse espaço e transformando ele num espaço útil. Aí eu me lembro muito do Shopping Light aqui em São Paulo, né? Que, enfim, virou shopping também, dentro do prédio onde funcionava a finada Light. Uhum. E o que um shopping faz pela memória, né? Disso tudo. Faz um rooftop que é uma beleza, menina, você não sabe. O que um shopping faz por isso, né? O prédio é bonito, tem ali algumas placas, né? Tem a parte da época da Light, está preservada ali visivelmente, mas também fico me perguntando, né? Isso dá conta de se cumprir o que essa reportagem traz como função social desse imóvel? Uhum. Um shopping é uma função social? De que maneira? E como que ser um shopping é melhor para a população em termos de
de preservação de memória, né? E lembrando também que, desculpa te interromper, mas só pegar a linha desse raciocínio, lembrando também que muitas vezes o poder público trava a utilização desses imóveis com algum bem social, de utilização em algo que vai reverberar a população. E eu lembro muito de uma fábrica que tem ali na frente do Catavento Cultural, que essa fábrica era para ser ao Museu de São Paulo, ou um museu da cidade de São Paulo, uma das unidades, né, ou um museu da Fabril da cidade de São Paulo. Sei que tá lá, tem até o pinzinho do museu no Google, e até agora essa fábrica não anda. Ela tá em frente ali ali perto do gasômetro, e essa construção não anda, fica esbarrando em coisa. E a gente sabe que quando querem fazer uma coisa, fazem. Não é à toa que os bens patrimoniais que a gente tem aqui tombado, que vão ser salvos na cidade de São Paulo, por enquanto, vão virar o quê? Sesc, Teatro Brasileiro de Comédia, na rua Major Diogo, acho que sim, se não me engano, na rua Major Diogo. O Mapping, o antigo Mapping, que depois virou Casas Bahia, fechou Casas Bahia, e agora vai virar um Sesc. Também ali no Parque Dom Pedro, onde eram o antigo Treme Treme, que era o São Vitor e o Mercúrio, que aqueles prédios gigantescos que tinham, foram demolidos, e o local da demolição vai virar um Sesc, né? Então, eu não tenho nada contra o Sesc, eu gosto muito, inclusive. Vou como lá direto. Tem minha carteirinha, renovei esses dias, comedoria delícia. Mas, assim, como ocupar, né? E como garantir a ocupação desses bens? Eis a polêmica, não é mesmo? Muita polêmica. Pode ir para o próximo? Pode. Seca em Manaus faz reaparecer gravuras rupestres milenares. Essa reportagem está no portal Amazônia Real e foi escrita por Elaíse Farias, publicada no dia 13 de outubro. Bora lá. Eu achei muito curioso, gente. As carinhas que aparecem encravadas nas pedras são muito curiosas. Enfim. Assim como em 2010, as caretas estão reaparecendo à medida que o Rio Negro desce. O sítio arqueológico está ameaçado por depredação de visitantes. Ou seja, já aconteceu isso antes, né? Teve outra seca em 2010 que já revelou esses rostos que são encravados ali em baixo relevo, nas pedras. Sim, inclusive esse dia saiu uma reportagem de que foi um rapaz lá poder pintar esses relevos, pintar essas figuras, para que as pessoas pudessem enxergar melhor. Aí o pessoal começou a cair em cima dele, né, xingar, porque, assim, ele não sabia, mas ele tava danificando o patrimônio, né? Ele foi lá com um pincelzinho da tinta branca e começou a pintar assim pro pessoal enxergar melhor. Eu vi também na semana que saiu essa reportagem, os arqueólogos da região, eles já monitoram essas caretas porque de fato elas já apareceram em outras épocas de seca, né? Mas enfim, seguindo aqui o que diz a reportagem. As gravuras em forma de rostos humanos submersas nas paredes rochosas do sítio arqueológico e geológico das Lajes, à margem do Rio Negro, em Manaus, voltaram a aparecer. Localizadas na região do encontro das águas, a última vez que elas ficaram visíveis foi na seca de 2010. E nessa quinta-feira, no dia que eles foram lá visitar o lugar, eles conseguiram ver, né, quem tá escrevendo a reportagem, as carinhas. Uma delas, uma feição quadrada, estava a 80 centímetros e 1 metro do nível do rio. A seca de 2023 já é considerada a maior em mais de 100 anos, com o agravante das altas temperaturas, degradação ambiental e fumaça. Especialistas ouvidos pela Amazônia Real, o portal que escreveu, né, a reportagem, estimam que os petróglifos, como também são chamados por arqueólogos, essas gravuras, têm entre 1.000 a 2.000 anos. O sítio das Lajes foi o primeiro de Manaus a ser registrado no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos, do Instituto do Patrimônio Histórico, né, do IFAM, e é um dos mais degradados. Ele abrange uma área que inclui encostas de terra preta, fragmentos cerâmicos e urnas funerárias, além dessas gravuras ali nas paredes rochosas da margem do rio. Grande parte desapareceu por ações humanas e obras sem salvaguarda o suficiente, né? Aqui diz que tem outro bloco que tenha mais gravuras que ainda está debaixo d'água, mas deve aparecer nos próximos dias, caso o rio continue abaixando. E em 2010, as que estão localizadas mais abaixo ainda foram avistadas em apenas um dia. Logo depois, o rio voltou a subir e elas ficaram submersas de novo. Aqui está dizendo que além dessas gravuras
gravuras de rosto, também dá para encontrar na parte de cima imagem de animal, representação das águas e cortes nessas rochas que mostram o resultado de oficinas líticas. Olha, eu achei bonito, oficinas líticas, significando que as ferramentas para as gravuras eram confeccionadas ali mesmo. Que legal. Tem 2 arqueólogos aqui, ó, o Filippo Stampanoni e a Marta, cadê o sobrenome da Marta? Filippo e Marta. Marta Sara Cavallini. Eles estudam bastante esse sítio arqueológico e eles dizem assim, ó, que é um desafio desvendar esse território, né, esse sítio, mas sabe-se que na época em que supostamente essas gravuras foram feitas, haviam populações indígenas que moravam em grandes aldeias na frente desse ponto aí, que é o encontro das águas. E aí o Filippo disse assim, esses locais, hoje sítios arqueológicos com terra preta, grandes quantidades de fragmentos de cerâmica e gravuras rupestres contam a história indígena antiga da região que precisam ser consideradas com respeito por todos nós que moramos hoje em Manaus. E para quem não se ligou na questão da Terra Preta, a Terra Preta Amazônica, ela é né, tem estudos que mostram que ela é intervenção humana. O ser humano que foi lá e deixou essa terra fértil, com cerâmica, com restos de animais, tem todo um processo feito por seres humanos, ou seja, quando ele fala dessa Terra Preta, ele tá mostrando a presença humana ali. Uhum. E é isso, e a reportagem segue essa linha de raciocínio, Gu, dizendo que, ainda na linha do desafio, que é estudar isso, porque fica meio enigmático tudo isso, porque eles não podem afirmar com clareza como as gravuras foram feitas e nem se foi numa época de grande seca, ou se foi antes do rio existir, enfim, ou se o rio era mais baixo, né? Porque hoje elas ficam submersas, né? Como que era antigamente, como que elas foram para lá, né? Aí eles dizem assim, ó, na verdade é o arqueólogo Eduardo Góes Neves, ele diz assim, essas coisas só aparecem de vez em quando, tem 2 hipóteses, ou elas foram feitas numa época de grande seca, ou houve algum episódio de seca no passado também. Só que as secas atuais acontecem num contexto de mudança climática, acompanhada de impacto da ação humana. Então, qual é a teoria, né, mais aceita? Existem lá os cientistas aí, e aí já a gente entra na polêmica do aquecimento global. Enfim, existem os períodos de aquecimento, resfriamento e por aí vai, mas também a evidência de que a ação humana acelera esses processos que podem ou não ser, entre muitas aspas, naturais, é evidente, não é mesmo? E isso me faz pensar também, gente, se uma seca faz com que gravuras rupestres, não sei se posso falar se isso é uma gravura rupestre, desculpa. Arqueólogos venham me explicar qual é a diferença, se existe. Mas se essa seca faz aparecer essas caretinhas, pode aparecer outras coisas, outras doenças, outros bichos congelados. Eu não sei. Eu tenho medo dessas coisas, Gustavo. Igual no filme. Tem essa história, né? Porque tá congelando as geleiras milenares, né, do Ártico, e pode junto descongelar alguma doença, algum patógeno que o ser humano já não convive faz muito tempo que não tem esse convívio, e pode nova pandemia, Covid 2.0, né? Exato. Mas uma coisa só um comentário aqui, eu acho interessante como pessoas que fizeram história, né? Fizeram história a matéria na faculdade, né? O curso. Vocês que tiveram história antiga e tiveram história antiga dividida em 2, como história antiga do Levante, que é Egito e Babilônia, e história antiga clássica, que é Grécia e os outros que eu esqueci agora, vocês que tiveram história antiga do Levante, como eu tive a sorte de ter um professor que focava muito em Egito, mas também em Mesopotâmia, né? Ele não focava só num ambiente. É interessante como algumas coisas do Antigo Egito a gente consegue acrescentar aqui, né? Porque uma das coisas que eu aprendi nas minhas aulas de história antiga é que o Rio Nilo, ele nunca teve um curso só, né? Nenhum rio no mundo tem apenas um curso, né? Então, o curso ele pode se alternando. Então, isso
também é uma teoria do pessoal que tá estudando essas gravuras, né? A reportagem falando gravura, né? Então, pode ser que o rio tenha se alternado, e também a questão de que uma cidade que era um ponto que era bom pra fazer uma cidade há milhões de anos atrás, geralmente continua sendo um ponto bom pra continuar tendo uma cidade hoje, né? Então, as cidades por que é tão difícil estudar a vida no Antigo Egito? Porque hoje, onde eram as cidades antigas no Antigo Egito, hoje tem cidades em cima. Então, hoje a gente tem a cidade de Manaus em um local que provavelmente, pelo que eles estão estudando, foi ocupado por seres humanos anteriormente, que é nesse ponto do encontro das águas, né? Então, eu dei uma brisada aqui e misturei o Brasil com o Egito. Adorei a mistura. Voltando aqui para Manaus, eu achei interessante mais um trechinho aqui do como é que é o nome dele? O ativista ambiental e educador Walter Calheiros. Ele que aparentemente fez os primeiros registros dessas aparições aí quando o nível do rio baixou. E aí ele encontrou elas em 2010 e agora novamente foi lá fotografar. E ele disse assim: encontramos novamente essas gravuras, mas dessa vez com muita poluição atmosférica, com essa fumaça que tanto incomoda Manaus. Ao redor do sítio vemos essa grande quantidade de lixo. Esse sítio precisa ser melhor cuidado, ter amparo do IPHAN, das instituições. Poderíamos ter um grande campo de pesquisa para entendermos melhor a história de Manaus. Fica a dica, IPHAN. Olha aí, ó. Inclusive falando uma outra notícia que, né, eu acho que, se não me engano, no dia que nós estamos gravando isso aqui, esse plantão, dia 7 de novembro, teve uma nuvem de fumaça, uma tempestade de areia, se não me engano, tempestade de terra em Manaus. Quando que a gente ia imaginar isso, né? Tempestade de areia em Manaus, no meio da Amazônia. Não, jamais, exatamente. É isso. Podemos para a próxima? Podemos. Tá. IPHAN reafirma que a cidade de Goiás pode perder título de patrimônio cultural. Eita, essa reportagem é do jornal Opção, se eu não me engano, é um jornal de lá mesmo de Goiás. A reportagem é da Giovana Campos, do dia 21 de setembro de 2023. Além da importância histórica, essa perda afetaria diretamente o turismo e a economia local. Técnicos do IPHAN detalham os requisitos do título. Quem não sabe, o IPHAN ele elege algumas, né, através de alguns critérios, patrimônios culturais do Brasil, né? Assim como a Unesco faz os patrimônios culturais da humanidade, o IPHAN faz a mesma coisa, só que aqui no Brasil a nível federal. Tanto que a gente tem Ouro Preto como patrimônio cultural, Diamantina também, e esses locais eles têm que preservar o seu patrimônio para poder manter esse título. Esse título traz muito, tanto visita de turista, né? Atrai o turismo, também atrai aportes financeiros para as cidades, para poder manter esse patrimônio. E Goiás, que é também conhecida como Goiás Velho, antiga capital de Goiás, tá correndo o risco de perder isso. Vamos entender um pouco mais. Caso a legislação complementar número 7 não seja revogada pelo prefeito de Goiás, Anderson Gouveia, do PT... E Gouveia, meu Deus! Do PT, faz o L agora. Calma! A cidade de Goiás vai perder o título de patrimônio cultural. A Organização das Nações Unidas para a Ciência e Cultura, da Unesco, faz visitas periódicas aos patrimônios tombados, e aqueles que apresentam alguma irregularidade podem perder o título. Além da importância histórica, a perda do título afetaria diretamente o turismo e a economia local. Abre aspas aqui por João Mariano, coordenador técnico do Instituto do Patrimônio do IPHAN, né? Lá de Goiás. Não é só um patrimônio de Goiás, é um patrimônio da humanidade. Esse título foi conquistado com muita dificuldade, muito empenho, e perder de uma hora para outra por negligência é complicado. A cidade teve de se adaptar para receber o título. Teve ajustamento da fiação, criação de estruturas. Ajustamento da fiação e criação de estruturas. Para quem não sabe, cidades históricas tem que fazer a fiação subterrânea, né? Igual Ouro Preto, Diamantina, eles têm toda a fiação, pelo menos do centro histórico, subterrânea, para poder deixar a paisagem
passagem livre, né? Há mais de 2 décadas, o município foi reconhecido como Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela Unesco aí, ó. A legislação complementar número 7 aprovada no fim de 2022 tem colocado em risco esse patrimônio, porque permite a construção de condomínios irregulares em área de preservação ambiental. Além da devastação da vegetação nativa, as construções também afetam a captação de água do córrego Bacalhau, do córrego Bacalhau. Olha, eu querendo falar Bacurau aqui. Eu vi. Sai esquerdismo de mim. Você já assistiu Bacurau? Do córrego Bacalhau, importante para o abastecimento da cidade. Então, basicamente, lembrando que todas as notícias a gente coloca aqui na descrição para vocês terem acesso, então são notícias extensas, né? Só do G1 lá, comecinho que é pequena, mas essa aqui também é um pouco extensa. A cidade tá com risco de perder esse título de patrimônio histórico, do patrimônio da humanidade pela Unesco, porque ela aprovou a construção de condomínios no entorno da cidade, que afetam tanto a questão ambiental, afeta também algumas determinações que fazem a cidade ser um patrimônio histórico, né, conhecido como patrimônio cultural da humanidade. É uma cidade importantíssima, ela tem 90% do centro histórico conservado ali em a sua arquitetura barroca colonial original. E a cidade também é importante na questão da literatura, porque é a terra de Cora Coralina, tem o Museu Cora Coralina lá, e assim, eu acho que de todas as cidades de patrimônio cultural da humanidade, patrimônio da humanidade do Brasil, ela é a menos conhecida. Inclusive, eu tava vendo de como visitar ela, é bem difícil, tem que ir pra Goiás de avião, pelo menos sair de São Paulo, né? Pra Goiás de avião, e pra Goiânia de avião, e de Goiânia pegar um ônibus pra poder ir pra lá. Pelo menos foi o jeito mais fácil que eu achei pra ir pra cidade. Quer comentar alguma coisa aí, ô Má? Eu quero, olha aí, ó, o nosso patrimônio sempre em disputa com várias coisas, né, mas a especulação imobiliária ganhando espaço. E aí aqui tava dando uma sapeada também nessa matéria, que é bem longa também, ali tava dizendo que como essa cidade, ela tem esse título ainda, não perdeu, mas está prestes a, o IPHAN faz visitas periódicas para ver se a cidade está cumprindo todos os requisitos, todos os acordos necessários para manter o título, né? E aí, apesar dessas construções de condomínio terem licenças ambientais, então não são construções tão irregulares assim, mas a gente sabe como é que funciona esse mercado, não é mesmo? Elas têm algumas, né, pelo que a matéria diz, têm a licença ambiental, mas não consultaram o IPHAN para construir esses condomínios. Então, pode gerar um problema sim. E aí tem um trecho que eu achei muito interessante aqui, ó. Mesmo que a região não tenha registro de ocupação colonial e arraiais antigos, o IPHAN deve ser consultado por conta dos sítios pré-coloniais. O empreendimento pode destruir o patrimônio histórico dessas populações muito anteriores ao período colonial, como indígenas e quilombolas. Na cidade de Goiás, por exemplo, resiste o Quilombo Alto Santana, certificado como remanescente de quilombo pela Fundação Cultural Palmares. Faz parte da riqueza cultural, natural do bem, e a proteção, conservação e gestão harmoniosa de todos os valores é um objetivo dessas práticas aí, dessas boas práticas de conservação, né? Compreender os valores locais significa consultar as comunidades locais, especialmente os povos indígenas, diz a Unesco em documento oficial para as candidaturas dos patrimônios. Então, assim, se essas construções, elas têm um licenciamento, mas não respeitam a questão imaterial, cultural, natural, elas perdem, né, não é suficiente para que isso seja validado. Então, a gente pode ver aí, sim, que a cidade vai perder esse título. E qual o impacto disso, né? Turístico, cultural? Será que a cidade quer perder isso? Será que não quer? Oi, Ju! Oi, galerinha! Como vocês estão? Eu adorei, porque do nada eu xinguei o Mortadela, aí eu olhei aqui e tava junto. E aí, vocês já gravaram? Eu tô atrapalhando? Estamos terminando. E aí, então, a Mari tá xingando Mortadela aqui, porque a gente tá lendo uma notícia aqui, você tá ao vivo, viu? Você tá na gravação. Porque a gente leu uma notícia aqui que a cidade de Goiás Velho, em Goiás, pode perder o título de patrimônio cultural
da Humanidade, Patrimônio Histórico da Humanidade, da Unesco, por empreendimentos construídos no redor da cidade. E sabe quem autorizou? O Mortadela? É, o presidente do PT. Meu Deus! E o prefeito é do PT e é Gouveia. É Gouveia o nome dele. Ah, entendi. É igual no Não Inviabilize, quem ouve sabe, né? Não sai na edição do que vai pro podcast mesmo, pro Spotify. Mas pra quem é assinante, tem que a Deia, ela tem um coentro nenê, que é um gatinho preto, né? Uhum. E aí, toda vez ele entra, aí ela fala... Hoje ela falou que ele é o gerente, né, da empresa. E aí descobriram que ele tava gastando dinheiro da empresa comprando catnip. E aí ela tava meio afastado. Mortadela, então, Gouveias estão comprando. Olha, você vê, é tudo uma máfia, uma grande máfia de gatinhos. Os gatinhos são espertos, filha. Eu vou aparecer no podcast, vou, né? Então, Vai. gente, oi, cheguei no final porque eu tava em reunião, mas eu não podia não vir falar com vocês. Um beijão pra vocês, viu, Museanders? Tamo aí. Beijão também pra ver essas lindas carinhas de Marina e Gustavo, que sempre me deixam mais feliz. É isso, estamos felizes agora por ver vocês. Sim. Podemos passar para a próxima? Podemos. Vamos lá. E a próxima, queridos museanders, combina com a minha caneca. E que bom que a Ju chegou aqui, porque essa matéria é muito paulada. A minha caneca fala sobre Women are powerful and dangerous. E aí tem várias figuras aqui, tem a Marie Curie, tem a Elsa Soares, a Frida Kahlo, a Nefertiti, tem a Safo, que é a poetisa grega, e a Viola Davis. Eu adoro essa minha caneta. Por quê? Minha caneta, minha caneca. Também serve de caneta, dependendo do dia. Muito obrigada, você é muito gentil. O meu cérebro não tá aqui hoje, gente. Depende das drogas utilizadas. Ainda bem que a gente tá lendo reportagem, que o meu cérebro fugiu hoje. Mas enfim, o que a minha caneca tem a ver com a reportagem? Essa reportagem, então, tá na Folha, foi escrita por Bárbara Blum, lançada recentemente, no dia 2 de novembro. E o título diz assim: museus deveriam pagar o mesmo aos faxineiros e os artistas, diz a ativista francesa. E a gente vai ver quem é essa ativista francesa. Subtítulo: em Decolonizar o Museu, Françoise Verger prega retorno de obras, valorização de funcionários e nova relação com o público. Dandam. Será o que a gente tenta fazer todos os dias aqui no Brasil? Então, a reportagem começa assim: Françoise Verger quer virar o museu do avesso. A ativista e pesquisadora em estudos decoloniais afirma que a instituição, vista por ela como falida, precisa se reinventar por completo para responder aos anseios dos novos tempos, as mudanças climáticas, os direitos trabalhistas e a representatividade de minorias. Tandam. Esse eu acho que é o mais polêmico de todos. E ela diz assim, palavras dela, hein? Ela deu entrevista, né, à Folha, e ela disse: precisamos discutir a conservação, o treinamento, precisamos repensar a necessidade de uma hierarquia entre os funcionários e a diferença de pagamento entre uma faxineira e um artista. Deve haver o reconhecimento de que o museu não existe sem as pessoas que limpam. E muitas vezes nos cursos aí de museu que a gente faz pela vida, sempre dizem pra gente: se os educadores não estiverem no museu, ele consegue abrir. Se os conservadores e restauradores não estiverem no museu, dá pra abrir o museu. Agora, se a equipe de limpeza e segurança não estiver no museu, não dá pra abrir o museu. Bom, não pode abrir o museu. Então é isso aí, gente. A Françoise Verger é uma ativista feminista, tem aí uma longa trajetória nesses assuntos. Ela fala sobre a interseccionalidade, né, do feminismo, do antirracismo, da decolonização, do pensamento antipatriarcal e por aí vai.
tá? Então é bem interessante ler a obra dela no geral, né? E essa entrevista também tá muito legal. E aí ela vem provocando, né? A entrevista é toda provocadora. Ela diz assim: nós demandamos mais representação negra, indígena e não branca nas paredes do museu, mas não podemos esquecer de nos perguntar quem está fazendo a limpeza. Essa mulher tem direitos trabalhistas? Ela precisa limpar tudo bem cedo ou bem tarde para que ninguém veja? Então, ó, ela vai colocando aí, né? E é sempre essa questão, assim, a gente vê que a maioria das pessoas que trabalham em museu, e digo principalmente em educativo, né? A maioria é mulher, a gente já tem até episódio sobre isso aqui. E também num pano de fundo geral, quem trabalha com limpeza geralmente são mulheres. Então ela já vai nessa ferida, né? Essa mulher que tá limpando aí, ela tem direito trabalhista? Ela, enfim, tem condições de trabalho ideais? Enfim. Será que ela é funcionária do museu ou é Será? terceirizada? Exatamente. O quanto a terceirização fragiliza, né, as relações de trabalho. Total. Sim. Eu tô até procurando aqui o livro dela. Ela veio pra Bahia, né? Não sei se esse cara sabia. Ela veio fazer a François Vergier veio fazer o lançamento do livro dela, o novo agora, que é Decolonizar Museus, movimento de... Tô tentando lembrar, se vocês estiverem com o computador aí, se puder pesquisar, movimento de... Tem aqui, ó. Procurando aqui o Aqui livro. tá dizendo que é só decolonizar o museu. Tem tipo um subtítulo, assim, movimento de alguma coisa total. Poxa vida, 50 milhões de livros, eu não acho esse livro. Eu achei aqui, ó, Decolonizar Museu, Programa de Desordem Absoluta. Isso, Programa de Desordem Absoluta. E foi muito interessante ouvir ela falar, né? Eu tive a oportunidade de estar nesse evento. Ah, você conheceu ela, então? Que legal. Conheci, ela estava lá e quase toda a faculdade, quase toda a UFBA, a museologia da UFBA numa salinha minúscula. Inclusive, Mac, vamos melhorar um pouquinho isso aí, vamos organizar um pouquinho melhor, né? Já que é um plantão. Mas eu entendo que foi o Mac acabou de abrir, né? Então eu entendo que realmente foi um evento grande, um público muito grande, também é um nome que já tem, né? O livro Feminismo Decolonial, né? Ela já pensa a decolonialidade em outros aspectos. E aqui na Bahia, eu acho que principalmente a vinda dela foi tão assim, justamente porque se conversa muito sobre decolonialidade em museus aqui, né? Eu acho que no Brasil inteiro, mas eu acho que, como eu já disse no último episódio, aqui eu sinto que não dá para se ver mais a museologia sem a decolonização. E ela fala uma coisa que eu até anotei, assim, ela fala da existência da necessidade, na verdade, da existência de talvez um pós-museu. A gente tem que quebrar, porque assim, não existe como a gente decolonizar, tipo assim, a gente descolonizar um museu, justamente porque ele é um resultado da colonização, ele é feito com e por a colonização, né? Então, a gente pode ter atos decoloniais dentro da museologia, dentro dos museus, mas a descolonização, que seria essa quebra total, ruptura, é quase que impossível, assim, né? Existem outras formas de fazer museu, a gente, fora do tradicional, fora do, né, do uso de objetos, mas enfim, toda a ciência é muito pensada nisso. Tudo isso para dizer que leia um livro que tá show de bola. Assim que eu achar ele, eu ia achar ele pra trazer uma frase que eu tinha grifado em algum momento, mas eu acho que Murilo roubou. Eu tô sentindo. Olha! Eu fico a denúncia também. Meu namorado deve ter roubado esse livro, porque eu não estou achando. Murilo, não pegue. Não, pois colocar assim, não pegue. Não é meu livro, é nosso. Agora, o comunista dá nisso mesmo, né? Mas, nossa, esse negócio da questão dela falar de que tem que se pagar a mesma coisa, né? Acho que vem muito da horizontalidade que a gente busca desde sempre na museologia social, que é tão difícil achar. Acho que quanto mais horizontal, acho que ela vem muito pregando por essa horizontalidade, por uma formação de um novo museu, realmente. Tem que ser algo além. Eu não sei. Estamos falando de uma museologia anticapitalista? Olha lá nós de novo. Sempre cai, né? Sempre dá um jeito, a gente sempre dá um jeito de cair lá no comunismo, a gente sempre dá. Mas eu não sei se no comunismo, não sei de que outra forma, mas assim, o livro dela é bem... Mas eu vou fazer um disclaimer aqui. Um disclaimer.
É o seguinte, galerinha. Mas fazer um disclaimer aqui, que uma coisa, assim, nesse evento estávamos em vários, né? Professores, muitos alunos e tudo mais. Pessoas negras, em sua maioria. Um negócio que a gente discutiu foi como precisou de uma autora francesa chegar para encher o lugar. Porque aqui a gente tem Joana Flores falando disso há tempo, Josiane Freitas também da UFBA há tempos, e várias outras pessoas que estão nessa discussão da decolonização. Inclusive, Josiane é alguém que a gente tem que chamar para falar de um artigo super legal, que é o do Tamborete da Baiana, que ela faz como se o Tamborete tivesse voz. É bem legal, é tipo um diálogo, assim, o texto. Mas, enfim, que conta essa questão mas é mais sobre cultura material. Enfim, então, assim, como esse evento teve tanta gente, tanta repercussão, tantos livros vendidos, e é uma artista francesa, negra, claro, feminista e tal, que veio falar sobre isso quando a gente já tem aqui, na Bahia mesmo, não precisa muito longe, no Brasil deve ter muito mais ainda, pessoas falando sobre isso até com mais propriedade, assim, é interessante, que eu acho que esse encontro com ela em São Paulo seria uma coisa, aqui é outra coisa, porque as discussões se dão, mas em níveis eu acho diferentes, assim. O núcleo que ela veio, o núcleo da galera da museologia, são coisas que a gente já discute há muito tempo, assim, são coisas que teve muita novidade, mas talvez, será que a gente já não acessa isso diariamente aqui, assim, no nosso fazer museológico diário? É muito interessante pensar isso. Eu acho que para pensar mais sobre isso, eu teria que realmente ver esse mesmo encontro em outros estados. E uma coisa que foi perguntado é, tipo, como que se dá lá na França, né? Essa discussão. Eu acho que o principal diferencial é isso. Ela com essa discussão na França. Ela disse que teve pessoas que realmente são contra, né, que falam que é impossível ter uma museologia, como decolonizar museu e tudo mais, mas ela fala que tá na tensão das relações que as coisas são feitas, então eu acho que é isso, é continuar tensionando, ler o livro e praticar no dia a dia mesmo, né? E pelo que a gente leu aqui, ela nasceu numa colônia francesa, ela não é francesa do continente mesmo, né? Ela é de uma galera colonizada lá ela também. Ela cresceu na Ilha da Reunião, que fica no Oceano Índico. Eu dei uma olhada aqui, o pai dela é da Tailândia, né? Então é isso, colônia francesa também. Então aqui ela morou, cadê? Eu vesti aqui recentemente. Ela tem toda uma história mesmo, assim, mas a atuação principal dela é na França mesmo. Sim. E é muito doido ela tá lá e tensionando isso, porque lá é um dos berços dos modelos, né? E aí aqui na reportagem, ela traz isso também, ó. Tem 2 trechinhos que eu acho muito legal aqui, ó. Ela diz assim: não é problema do Ocidente a forma como os povos do Sul global lidam com seus objetos roubados. Foi o Ocidente que impôs essa ideia de um patrimônio que precisa ser conservado. Precisamos decidir o que é sagrado, o que queremos preservar para sempre e o que pode se perder com o fluxo da vida. Tipo, é até essa ideia do qual o valor que as coisas têm ou não, de como a gente atribui valor a isso, as coisas ou não, para então preservá-las, é uma ideia ocidental. Então, é uma crítica na raiz do pensamento, sabe? Na estrutura do negócio. Aí ela dá um exemplo aqui das estátuas dos povos hindus, que foram tiradas de seus contextos, em que recebiam oferendas de flores, comida, banho de leite e tudo mais. Essas peças, essas estátuas tinham essa função ritualística, fazia parte do cotidiano dessas pessoas, e quando elas são roubadas, enfim, saqueadas e levadas para o museu, elas perdem total essa função, elas viram outra coisa. E aí ela diz assim: a instituição transforma profundamente o objeto. A partir daquele momento, só pode olhar, não pode tocar, nem fazer ritual. É necessário se perguntar se a gente ainda quer um museu desse jeito. Tandan. O Marcelo Cunha, que é um professor também de cultura material, acho que eu já citei ele aqui, ele falou em uma aula que existe essa questão do acervo, o objeto ele pode morrer dentro da instituição, tipo assim, então tem mais camadas ainda. Se você guarda ele no acervo para ser conservado o máximo possível, não sei, se você não coloca ele em movimento dentro da própria instituição, ele morre. Então assim, ao entrar na instituição ele já morre, e ele pode morrer ainda mais entrando, por exemplo, assim, saindo
vindo de algum tipo de movimentação de comunicação. São muitas camadas, assim, e realmente tá no cerne da ideia de patrimônio mesmo. Galera, não é brinquedo, não. Muita treta. Ó a polêmica da moça. Olha aqui, ó. Ela diz assim, ainda só pra completar, né? Nessa ideia de repensar o museu, ela diz assim: a relação com o público precisa ser repensada. Devemos rever se podemos, por exemplo, descansar no museu, ou se é um lugar de ficar em pé por horas e horas. Se podemos falar alto ou se temos que falar baixinho. Tandam! Ouçam episódios sobre lazer no museu, pessoal. Bom, posso fazer comentário? Obviamente. Seguindo aqui na reportagem, no penúltimo parágrafo tem uma coisa que me chamou a atenção. Até separei outra coisa aqui, que eu vou deixar também o link na descrição para quem quiser ler este manifesto. Vamos lá. Como que é o sobrenome dela? Vegas? Verger. Para Verger, mudanças recentes, como a preocupação em ampliar artistas não brancos e mulheres em acervo, ou mesmo fazer nomeação afirmativa na direção de corpos curatorial de museus, não devem ser desprezadas. Aí colocam aqui, ó. Eu acho que isso aqui não sei se é a Verges ou se é a autora do texto que coloca: é o caso da 35ª Bienal de Arte de São Paulo, que mirou uma proposta curatorial sem hierarquia e sem hierarquia entre seus integrantes, e com 3 de 4 curadores negros. 3 de 4 curadores são negros. Aí eu acho interessante ela separar aqui a 35ª Bienal, que realmente a Bienal de agora, ela é uma Bienal que vieram forte com essa proposta mesmo, do corpo curatorial, mas também, entre outro lado, não relacionando uma coisa a outra, mas botando aqui a Bienal em xeque também, essa parte do foco da Bienal, nessa tentativa de decolonização, beleza, mas tem outra coisa aqui que a gente tem que falar também, como a reportagem começa na questão trabalhista, eu acho interessante de bom botar isso aqui. Inclusive eu pedi licença das minhas companheiras de museando, que no dia 18/10/2023, o site Select publicou a carta aberta de repúdio às condições de trabalho na 35ª Bienal de São Paulo. Os educadores fizeram uma carta em repúdio às condições de trabalho que eles estão enfrentando na 35ª Bienal. E eu vou deixar o link aqui na descrição. Qualquer coisa a gente chama alguém para poder falar sobre essa pauta em específico, mas aqui tem algumas reivindicações que eles fazem: manter o local de trabalho favorável e adequado às atividades propostas, fornecer um material físico e tecnológico apropriado à execução normal do trabalho, prevenir danos e que o empregado possa sofrer, promover ambiente de trabalho agradável, estimulante, livre de qualquer forma de discriminação ou preconceito. É uma carta bem extensa, tá aqui aberta para vocês lerem, tá na descrição, é o último link ali, mas eles falam, entre outras coisas, sobre o VRC baixo, sobre a condição de trabalho material deles ser horrível, então tem coisas que afetam a saúde física e mental deles. Então vale muito a pena vocês fazerem a leitura deste manifesto, essa carta aberta que tá aqui na descrição, tá bom? Então só reforçando essa questão trabalhista aqui. Sim, a questão da Verger, né? Da Françoise. Tudo meio que se conecta quando a gente fala sobre direitos e deveres, assim, enfim. Então é isso, queridos museanders. Todas as reportagens, todos os links que a gente comentou aqui estão na descrição. Vão lá, deem uma olhada, leem todas as notícias. E aqui no Spotify, pelo menos no Spotify, tem uma caixinha escrito o que você achou do episódio. Você pode responder, a gente vai poder ler e publicar, né? Deixar visível para as outras pessoas. Façam um comentário sobre alguma notícia que chamou a atenção de vocês. Vão lá, escrevam alguma coisa, façam o seu comentário sobre alguma notícia que a gente falou aqui, né? Não deixe só a gente falar. Falem também. Escrevam aí na caixinha. Se quiserem compartilhar alguma ideia também, se não estiver ouvindo pelo Spotify, quiser compartilhar alguma ideia com a gente, chama a gente no Instagram também, manda e-mail, quer gravar com a gente, vem gravar, tem todos os links aqui, como vocês podem entrar em contato conosco. E é isso. Então, vou agradecer minha querida companheira aqui de bancada, Marina Gouveia, por ter gravado esse episódio hoje. Foi maravilhoso os seus pontuamentos aqui, você sempre muito pontual e muito crítica. Eu que agradeço a disponibilidade de ouvir todas essas baboseiras que a gente fala aqui. São baboseiras com fundamento, porque a gente estuda bastante pra falar isso.
Mas, enfim, muito, muito obrigada por mais um episódio, Gu. E agradecer ela também, que apareceu de última hora aqui, porque teve um compromisso desmarcado, mas apareceu. Nossa querida, apareceu pra abrilhantar, deixar aqui tudo mais ruivo, acobreado pra gente. Nossa querida Júlia Nagueiros. Olha, galera, é aquele, hoje eu vou dar o meu mínimo e esse vai ser meu máximo. Infelizmente, isso se sucedeu na reunião. Infelizmente, aqui não consegui dar o meu máximo. Mas foi. Ixi, dá pra ouvir. Acho que ouviu o pi. Pode, vamos lá. Podcast de guerrilha. Não tem problema. Eu também tô jantando agora, porque é o que deu tempo. Mas eu tô muito feliz de ter conseguido vir aqui, ainda mais nessa notícia. Você vê como a gente é uma sinergia que eu não entendo. Eu não consigo, não sei. Mas muito obrigada também desse. Eu tenho certeza que eu vou ouvir depois. Esse plantão deve ter ficado incrível, porque vocês são incríveis. Beijos. Beijos nos Museanders. Esses nossos queridos Museanders, muito obrigado por ouvir a gente hoje. Só uma pequena justificativa aqui sobre nossos episódios regulares. Publicamos esses 2 últimos episódios diferentões aqui, porque nós, não é que não temos pauta, temos muita pauta pra poder gravar. É que nossas agendas não estão batendo. Fim de ano, novembro, dezembro, todo mundo correndo aí com faculdade, com curso, com tudo. A nossa agenda não encaixa com da pessoa que vai ser entrevistada. Delas não encaixa com a gente, e estamos aí na correria, mas prometemos no ano que vem trazer mais e melhores conteúdos para vocês. Eu acho que, se não me engano, ainda teremos mais 2 programas esse ano, e no dia 26 de dezembro, férias para nós. Então é isso, muito obrigado a todas, todos, todes, e um beijo, e é isso, e a museologia segue viva. Muito obrigado, vão com Deus, valeu. Santos!